Olá! Talvez muitos de vocês não saibam que Dom Pedro II foi considerado por estudiosos e acadêmicos como o maior brasileiro da história do Brasil. Na verdade, ele construiu um legado de valores políticos e pessoais que promoveram reformas e grandes realizações que se incorporaram na consciência nacional, que elaboraram os mais nobres ideais da democracia. Diante disso, eu lhes farei uma pergunta. Será que se conhece realmente tudo sobre a vida de Dom Pedro II? Vou lhes contar esta história de forma bem resumida. Durará um pouco mais de 40 minutos, mas valerá a pena. Olhem, não se esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube. Vamos ver o vídeo? Acadêmicos da historiografia têm como certo que Pedro de Alcântara, tendo mais de 13 sobrenomes, que não é o caso de ser mencionado, Dom Pedro II, nasceu no Paço de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2 de dezembro de 1825. Foi o filho mais novo do imperador Dom Pedro I e a imperatriz Maria Leopoldina. A história contemporânea tem em seus registros que Pedro teve como irmãos Maria da Glória, que nasceu em 1819 e no ano de 1826 se tornou rainha de Portugal e Algarves como Maria II, então com apenas 7 anos de idade. Morreu no ano de 1853 em Lisboa, com 34 anos. João Carlos, que veio ao mundo em 1821, viveu apenas 11 meses. Um ano depois, nasceu Januária. Casou-se com 20 anos com o irmão da futura esposa de Dom Pedro II. Faleceu em 1901 na França, com 79 anos de idade. Em fevereiro de 1823, nascia Paula, que viveu até aos 9 anos de idade, morrendo em janeiro de 1833. Em agosto de 1824, chegava ao mundo Francisca. Casou-se com 19 anos, indo morar na França. Morreu em 1898, com 74 anos, em Paris. Finalmente, em 1825, nascia Pedro de Alcântara, reconhecido oficialmente como herdeiro do trono brasileiro em 6 de agosto de 1826, com o título de príncipe imperial, pouco mais de 8 meses depois da morte de sua mãe, Dona Leopoldina. Analistas da literatura histórica certificaram que a infância do menino foi muito movimentada. Isso porque Dom Pedro I decidiu abdicar do trono brasileiro em 7 de abril de 1831 a favor dele, seu filho, Pedro de Alcântara, quando ele tinha 5 anos e alguns meses de idade, usando do direito que a Constituição lhe concedia. No mesmo dia, o ex-imperador embarcou no navio inglês e dias depois ele e a imperatriz Dona Amélia e a filha Dona Maria da Glória partem para a Europa. Deixaram no Brasil, além de Pedro, as suas 3 filhas do casamento com Leopoldina. Para que os filhos estivessem com uma estrutura mais sólida, Dom Pedro I assinou um decreto em que nomeava José Bonifácio, com 67 anos de idade, a quem tinha se reconciliado como verdadeiro amigo, como tutor deles. O jovem sucessor foi aclamado imperador 2 dias depois. Historiadores da temática daquele tempo expuseram que Pedro não conhecera bem a sua mãe. Ele tinha 1 ano de idade quando ela veio a falecer. Com a sua madrasta, Dona Amélia de Leuchtenberg, ele conviveu apenas 1 ano e meio. No entanto, eles criaram entre si um relacionamento afetuoso, mantendo contato por meio de cartas até a morte dela em 1873. Cronistas da temática histórica relataram que antes de partir para Cherbourg, na França, Dom Pedro I designou mais 2 pessoas, além de José Bonifácio, para cuidar de seus 4 filhos, Pedro, Januária, Paula e Francisca. Uma delas foi Mariana Carlota de Verna Magalhães, com 52 anos de idade, dama de companhia, que depois se tornou condessa de Belmonte. Pedro considerava a sua mãe de criação. A terceira pessoa designada foi um veterano negro que participou da Guerra da Cisplatina. Rafael, este era o seu nome, foi um empregado do paço em que Dom Pedro I tinha relevante confiança. Houve o pedido do então imperador para que ele tomasse conta de seu filho.
Foi um compromisso que ele assumiu pelo resto de sua vida. Na época, então, tinha 40 anos. Morreu em 1889, com 98 anos de idade, 2 antes do falecimento de Dom Pedro II. Escritores da história contemporânea expuseram que, sendo Pedro de Alcântara aclamado imperador do Brasil, começava aí um período regencial que iria desde a abdicação de Dom Pedro I até a maioridade de Dom Pedro II, proclamada em 1840. Na verdade, foi uma das épocas mais importantes, com grandes agitações da história brasileira. Nesse período, firmara-se a unidade territorial do país, assim como foi concretizada a estruturação das Forças Armadas, sem que seja esquecida da grande discussão do grau de autonomia das províncias e a centralização do poder no Império. Isso porque ocorreu uma série de rebeliões no Pará, Maranhão e Bahia, e um longo conflito identificado como a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Mas todos esses confrontos foram resolvidos em prol do Império, sem que o Brasil perdesse alguma província. É bem verdade que a província da Cisplatina, hoje Uruguai, foi uma perda ocorrida por Dom Pedro I em 1828. Entretanto, é importante ressaltar que a Cisplatina tinha sido conquistada por Dom João VI no ano de 1817, só pertencendo ao Brasil por 11 anos. Analistas da história contemporânea observaram que a estrutura construída no Primeiro Império desde a independência do Brasil permitiu a organização de um sistema político que situava os municípios com dependência em relação às províncias, e estas eram submetidas ao poder central, instituído por Dom Pedro I, formado por um Conselho de Estado composto por membros vitalícios nomeados pelo monarca, que opinavam em todas as decisões e negociações, constituindo assim um poder moderador, o qual havia uma grande oposição estabelecida por liberais. Analistas da literatura histórica relataram que, a partir de algumas confusões dentro da regência, em dezembro de 1833, José Bonifácio foi deposto da tutoria de Dom Pedro II e suas irmãs, sendo nomeado para o cargo de tutor real Manuel Inácio de Andrade, Marquês de Tanhaé, e nesse contexto, Bonifácio foi preso e exilado em sua casa na ilha de Paquetá, vindo a falecer no ano de 1838 em Niterói. Pesquisadores da história do Brasil descreveram que em 1834 houve a reforma da Constituição de 1824. Dentro das inovações estava o estabelecimento da regência una, com mandato de 4 anos. Assim, em 1835, por intermédio eleitoral, o padre Diogo Antônio Feijó se saiu vitorioso, sendo o regente do Império, mas renunciou ao cargo em 1837. Em seu lugar, interinamente, ficou Pedro Araújo Lima, que pertencia ao Partido Conservador. Após o período interino, candidatou-se ao cargo de regente em 1838, ganhando mais 4 anos como regente do Império. Investigadores do tema perceberam que, a partir desta última regência, começou a ganhar força a ideia da antecipação da maioridade do jovem Pedro de Alcântara para ascender ao trono imperial. Assim foi apresentado à Assembleia Geral por representantes do Partido Progressista um projeto de declaração da maioridade. Nesse contexto, foi pedido ao imperador se aceitava assumir o império por aquela época. Ao aceitar, em julho de 1840, Dom Pedro II prestou juramento, dando início ao seu reinado sem regência aos 14 anos de idade. Cronistas da matéria histórica explanaram que a regência tinha sido criada para substituir o governo do pequeno imperador até ele alcançar a maturidade e estar apto para exercer os seus poderes constitucionais. Evidentemente, foi uma regência de início trina e depois una, marcada por disputas políticas, levando o país à anarquia, onde houve diversas rebeliões. Indubitavelmente, a aprovação da declaração de maioridade 4 anos antes veio com a intenção da manipulação promovida por facções rivais na busca de seus próprios interesses. Estudiosos da arte da historiografia
avalizaram que o fim da regência trouxe ao governo certa estabilidade e o período regencial tinha como característica a incitação contra a autoridade estabelecida e uma grande motivação partidária. Na verdade, com um legítimo monarca no trono, a autoridade foi revestida de unicidade. Havia no novo imperador a percepção do seu papel como árbitro. Tornou-se dedicado, realizando inspeções diárias, onde se apresentaria sempre a seus súditos com uma aparente autoconfiança. Conforme historiadores, a infância de Dom Pedro II foi, de certa maneira, solitária e infeliz. Com certeza, a perda de seus pais em tenra idade e a aclamação como imperador do Brasil com 5 anos afetaria a sua vida. Acordava cedo, passando os dias estudando, tendo apenas 1 ou 2 horas livre. Na verdade, os seus tutores tomaram muito cuidado com a sua educação para que Pedro formasse valores e personalidade diferente da impulsividade e irresponsabilidade denotadas em seu pai. Da sua mãe, herdou a paixão pela leitura. Era muito inteligente, tendo uma grande capacidade e facilidade para acumular conhecimentos. Estudou várias línguas, como o latim, francês, inglês, além de mais outros 14 idiomas. Aprendeu também astronomia, filosofia, história, física e geografia. Desenvolveu aptidões para o hipismo, caça, a esgrima, além de aprender a arte da música. Segundo analistas da literatura histórica, Dom Pedro II cresceu percebendo seu papel de árbitro, mantendo seus contatos pessoais de lado para que não houvesse a afetação com relação a disputas políticas partidárias. No entanto, havia certa timidez e uma falta de desenvoltura para lidar com seus súditos e, quando estava próximo de fazer 18 anos, houve uma preocupação das pessoas que o cercavam, acreditavam que se ele se casasse poderia melhorar o seu comportamento, assim como fixar mais a sua personalidade. Especialistas da história da época encontraram informações de que o diplomata brasileiro Bento da Silva Lisboa teve a missão de encontrar uma esposa para Dom Pedro II. Assim partiu para Viena, na Áustria, no início da década de 1840, para ver se encontrava uma noiva para o imperador brasileiro. Perambulou por um bom tempo sem êxito. Desprezado pelas cortes austríacas, acabou por se relacionar com embaixadores estrangeiros. Ao contatar Vicenzo Ramírez, embaixador do Reino das Duas Sicílias, teve dele a oferta de casamento para Dom Pedro II com Teresa Cristina Maria, filha de Francisco I, rei das Duas Sicílias, e Maria Isabel da Espanha, irmã de Carlota Joaquina, avó do imperador, portanto, sua prima em 2º grau. A história, então, registra que o diplomata brasileiro e o embaixador napolitano firmaram em Viena o contrato de casamento entre os dois jovens. Foi enviado a Pedro um retrato que trazia a pintura da princesa com grande beleza. Dom Pedro II logo aceitou a proposta. Com isso, o casamento foi realizado por procuração em Nápoles em 30 de maio de 1843. Teresa Cristina desembarcou no Rio de Janeiro em 3 de setembro do mesmo ano. Ao encontrar-se com ela pessoalmente, o imperador pareceu ter ficado decepcionado. O retrato não tinha nada a ver com a realidade. Era baixa, um pouco acima do peso, e apesar de não ser feia, não era bela. Ele ficou desiludido. Foi preciso algum tempo para convencê-lo de que o dever exigia que ele se comprometesse com aquele matrimônio. Assim, no dia seguinte, ocorreu a celebração nupcial na Capela Real, situada no Largo do Carmo. Ela, percebendo a desilusão do marido, escreveu para a família que iria fazer todo o possível para viver de tal maneira que nada levasse ao engano de seu caráter. Faria de tudo para ser brasileira de coração em tudo o que fizesse. Segundo historiadores, Teresa Cristina Maria e mais 23 sobrenomes, terminando por Bourbon, nasceu em 14 de março de 1822, em Nápoles, no Reino das Duas Sicílias, que posteriormente faria parte da unificação da Itália.
Teresa era quase 4 anos mais velha do que Pedro. Na época, ele tinha um pouco mais de 17 anos. Ela tinha sido educada em isolamento dentro de um ambiente promovido pela superstição religiosa e um meio conservador. Isso naturalmente evidenciaria dentro de uma personalidade tímida e suave. Analistas da história observaram que a princesa napolitana não era tão submissa, tinha até um temperamento forte. No entanto, pela sua educação, era uma pessoa respeitadora do papel exigido pela ética e os valores impostos daquela época. Autoridades do conhecimento histórico daquele tempo cronometraram que Pedro e Teresa Cristina só tiveram o primeiro filho em fevereiro de 1845, Afonso Pedro. Mas ele morreu com 2 anos e 3 meses de idade. Em julho de 1846, nasceu Isabel Cristina, que seria a herdeira ao trono imperial. Leopoldina veio ao mundo em julho de 1847. E, esperançosos por um herdeiro ao trono do sexo masculino, nascia Pedro Afonso em julho de 1848. Mas não durou muito, faleceu 5 meses depois. Com o passar do tempo, não tiveram mais filhos, e isso devastou o imperador. No seu íntimo, a visão do futuro do império tinha mudado muito. Acreditava que o seu sucessor precisava ser um homem para que a monarquia fosse viável. Na verdade, Isabel e Leopoldina tinham recebido uma educação esplêndida, mas não as tinha preparado para governar a nação. Analistas da literatura histórica não conseguiram encontrar uma causa para que Dom Pedro II, com 23 anos de idade, e a imperatriz Teresa Cristina, com 26, depois da morte de seu último filho em 1848, não tivessem mais filhos. Talvez tenha havido uma decepção pela perda de 2 filhos homens, possivelmente por uma falta de interesse de se relacionar com a esposa, pela qual nunca teve paixão. O fato é que, segundo a história, a partir de 1850, Pedro começou a ter alguns casos extraconjugais. O caso mais conhecido, segundo analistas e historiadores, foi a de Luísa Margarida de Barros, condessa de Barral, passando a ser dama de companhia das filhas da imperatriz Teresa Cristina, em 1856, quando Luísa tinha 40 anos de idade e Dom Pedro II, 31. A condessa tinha todos os atributos que Dom Pedro II admirava nas mulheres: charme, vivacidade, elegância, sofisticação, cultura. Segundo as crônicas que tramitam entre os analistas da matéria, a paixão do imperador por ela colocava, às vezes, a imperatriz em situações constrangedoras, que fingia ignorar. Entretanto, isso não ficou despercebido. Em 1865, quando as filhas se tornaram maiores, Teresa Cristina dispensou os seus serviços. Sem motivos para permanecer no Brasil, a condessa voltou para a França, de onde tinha vindo por indicação de Francisca, a irmã de Dom Pedro II. Entretanto, a relação dela com o imperador continuou na forma de missivas. Corresponderam-se assim até o final de suas vidas. Bem, tem sido apresentada neste intervalo a vida particular de Dom Pedro II. Pode-se voltar, então, ao início e conhecer o segundo reinado imperial, compreendido desde a maioridade do imperador, em 1840, até ao ano de 1889, quando a monarquia constitucional parlamentarista foi derrubada pela proclamação da República e, na verdade, segundo historiadores da época do Império, esse período foi de grande progresso cultural e de relevante importância para o Brasil. Houve um imenso crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente, destacando-se dos demais países da América do Sul. A história mostra que a Revolução Farroupilha, em 1835, tinha o intuito de levar a província de São Pedro do Rio Grande do Sul à sua independência como um estado republicano no período regencial. A Guerra dos Farrapos durou 10 anos e terminou em março de 1845. O Brasil foi vencedor, sendo assinado um tratado de paz para que houvesse anistia plena dos revoltosos,
e a libertação dos escravos que combateram no exército, entre outros tratados. A atuação de Luiz Alves de Lima e Silva foi de tal nobreza e correta que o Império reconhecido outorgou ao general o título de Conde de Caxias. Autoridades do conhecimento da história daquela época relataram que em 1847 Dom Pedro II criou o Conselho de Ministros, que foi um órgão que aconselharia o imperador a dirigir o país, espelhado no parlamentarismo britânico, mas ao contrário, ele era o poder máximo, acumulando funções de chefe de Estado e de governo. Nesse caso, o poder executivo ficaria a cargo do presidente de ministros escolhido pelo imperador, que seria equivalente ao de primeiro-ministro. Segundo a historiografia contemporânea, durante o primeiro reinado, com o fim da Era do Ouro brasileiro, começou a haver um investimento maciço no café. Os pioneiros do plantio dessa semente perceberam que o produto era um investimento altamente rentável. As terras das regiões que poderiam produzir o café eram baratas e era utilizada a mão de obra escrava. Um dos problemas é que as terras do cafezal eram produtivas pelo período de 20 anos. Analistas da história daquele tempo viram que a partir daí houve um desenvolvimento do comércio internacional. Internamente, o que mais favoreceu o crescimento econômico foi a solução do problema da mão de obra pela imigração europeia, e isso porque em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que punha fim ao tráfico negreiro no Brasil. Na verdade, desde 1822, ano da independência do Brasil, tinham sido decretadas várias leis que proibiam o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Por uma grande pressão do Reino Unido, Eusébio de Queiroz, na época ministro da Justiça, foi o autor de uma das mais importantes leis do Império, dando início oficial a uma caminhada para a abolição da escravatura. Cronistas da temática histórica relataram que em 1851 o Brasil entrava em uma guerra em favor da manutenção da independência do Uruguai e do Paraguai contra a Argentina. Era a Guerra do Prata. Foi uma longa disputa entre essas províncias pela hegemonia na região do Rio Prata. A guerra foi travada no Uruguai, terminando em 1852 com a vitória dos aliados do Brasil, gerando estabilidade política e econômica no Império Brasileiro. Assim ficou resolvido o conflito com a Confederação Argentina, relacionado à ascendência sobre os territórios em torno do Rio Prata e da liberdade para navegar em seus afluentes. Na verdade, desde a década de 1830, o ditador argentino Juan Manuel Rosas apoiava rebeliões dentro do Uruguai e do Brasil. O sucesso do Império pela sua atuação positiva nesses episódios aumentou de forma considerável a estabilidade e o prestígio do país. A autoridade foi estabelecida no continente sul-americano e na Europa. A nação brasileira passou a ser mais respeitada pela liberdade de imprensa, deferência constitucional e uma monarquia parlamentarista representativa, que se firmava frente à instabilidade das ditaduras que se instalavam em outros países por essa época. Com isso, historiadores avalizaram que o triunfo do Império se tornou mais evidente por essa época no progresso do Brasil com a participação de Irineu Evangelista de Souza, Visconde Mauá. Nascido no Rio Grande do Sul, em 1813, foi um comerciante industrial e banqueiro que se tornou pioneiro em diversos setores na economia do país. Entre as suas maiores realizações estão a implantação da primeira fundição de ferro e estaleiro naval em Ponta da Areia, Niterói, RJ, em 1846, tendo construído cerca de 1/3 dos navios utilizados na guerra com o Paraguai, na década de 1860. Também o início da exploração do rio Amazonas e afluentes, bem como o Guaíba, no Rio Grande do Sul, com barcos a vapor, em 1852. No mesmo ano, fundou o Banco Mauá, também o MacGregor e Cia, com filiais em várias capitais brasileiras, em Londres, Paris e Nova York. A construção da primeira ferrovia brasileira entre o porto de Mauá, Niterói, e a estação de Fragoso, em Magé, na raiz da serra, que dá acesso a Petrópolis, em 1854.
a instalação da iluminação pública a gás na cidade do Rio de Janeiro também em 1854, e em 1857 fundou mais um banco no Uruguai, abrindo ainda uma filial em Buenos Aires, tendo sido citado por grandes personalidades da época como um dos principais bancos da América do Sul. E no final, o assentamento do cabo submarino telegráfico ligando o Brasil ao continente europeu em 1874. Pesquisadores da história da Europa avalizaram que Irineu Evangelista começou a acumular fortuna na década de 1840, chegando a atingir, em 1867, um patrimônio equivalente aos dos maiores bilionários da atualidade. Indubitavelmente, o contato com a mentalidade empresarial britânica foi determinante para que o Visconde de Mauá tivesse um estilo de administrar personalíssimo, onde mesmo em um país acostumado a uma forte centralização monárquica, sua característica principal seria o pioneirismo. Voltando aos conflitos que aconteceram na época do Império, analistas da historiografia daquele tempo apontaram que desde a independência do Uruguai, em 1828, por lá havia confrontos entre duas facções que se envolviam em rebeliões mutuamente, enquanto uma ou outra dominava o governo. Depois, na década de 1850, houve a Guerra do Prata, onde o Brasil saiu vencedor pela manutenção da independência do Uruguai contra a Argentina. Mas no início da década de 1860, as relações entre a Argentina e o Uruguai se agravaram mais uma vez, chegando perto de declarar guerra uma à outra. A história mostra que o desenvolvimento da contenda no Uruguai foi vigiado de perto pelo Império do Brasil, que tinha interesses vitais na bacia do Rio Prata, pela liberdade de navegação por seus afluentes e, depois de algumas desavenças entre os dois países, em 1864, o vice-almirante da frota brasileira, mais tarde barão de Tamandaré, comandante das Forças Armadas, estacionou 12 navios a vapor em águas territoriais uruguaias. Depois de muitos confrontos, em 1865, Dom Pedro II recebeu notícias do fim da guerra. Mas, na verdade, a vitória trouxe resultados mistos para o Brasil e a Argentina. A guerra teria sido considerada um sucesso para o Brasil se não fosse pelas suas consequências. Indubitavelmente, a nação brasileira revelou uma fraqueza militar que fez com que o Paraguai, encorajado, procurasse explorar. Atacou províncias brasileiras e argentinas, provocando outra guerra, longa e devastadora, a Guerra do Paraguai. Especialistas da história da época relataram que, por essa época, instalava-se ali o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi uma batalha travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, um tratado assinado em 1865 pelo Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra tinha começado em 1864, estendendo-se até o ano de 1870. De início, o Paraguai contava com o maior número de homens. No entanto, a Marinha de Guerra brasileira possuía grande vantagem em sua quantidade de navios. Segundo acadêmicos da literatura histórica, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, aliados, derrotaram o Paraguai após quase 5 anos de lutas, depois da morte de Solano Lopes, segundo presidente da história desse país, perdendo, em média, cerca de 1/3 de seus combatentes. Entre os comandantes de batalha, Luiz Alves de Lima e Silva foi condecorado por Dom Pedro II com o título de Duque de Caxias. Algumas fontes de pesquisa relataram que o Paraguai sofreu relevante redução em sua população. Provavelmente, restou um pouco menos da metade, trazendo um grande desequilíbrio populacional. Segundo analistas, as altas taxas de mortalidade não foram apenas decorrentes dos confrontos armados, mas também por doenças causadas pela má alimentação e pelas péssimas condições de higiene. De acordo com analistas, no final da guerra, o Paraguai perdeu uma parte de seu território para o Brasil.
A perda de grande parte da população levou à ruína da sua economia, mesmo depois de muitas décadas, não tinha conseguido se recuperar. Historiadores relataram, em suas análises, que o Brasil pagou um preço alto pela vitória contra o Paraguai. Na verdade, durante os 5 anos de guerrilhas, o Império teve grandes despesas, chegando ao dobro de sua receita, e isso provocou, de certa maneira, uma crise financeira. Certamente, o exército brasileiro, depois da guerra, passou a ser uma força mais expressiva, transformando-se em uma instituição forte para o país. Evidentemente, o conflito trouxe um relevante estímulo para o crescimento econômico. Com isso, o governo pôde quitar o débito originário da guerra em apenas 10 anos. Escritores da história contemporânea relataram que, durante o período de guerra, o tempo e a energia de Dom Pedro II foram dedicados ao combate. Em vários momentos, ele se ocupou no recrutamento de tropas na intenção de reforçar as linhas de frente das batalhas, bem como também o planejamento para a construção de novos navios para o conflito. A ação de sua estratégia para atenuar os desentendimentos entre partidos que prejudicassem o esforço da guerra foi essencial para o resultado final da batalha. Bem, final dos conflitos. Cronistas da temática histórica avalizaram que, como o Brasil estava mais calmo com relação às contendas que vinham se estabelecendo há mais de 2 décadas, Dom Pedro II resolveu viajar em maio de 1871 com sua esposa Teresa Cristina e uma comitiva constituída por 4 pessoas. Realmente, havia uma necessidade de férias. Por essa época, recebeu a notícia que sua filha Leopoldina tinha morrido em Viena com apenas 23 anos de idade, restando assim apenas a herdeira do trono brasileiro, Isabel Cristina, a qual ficou como regente no período de sua viagem. Segundo o que é descrito por historiadores, Dom Pedro II, chegando a Portugal com sua esposa, foi ao encontro de sua madrasta Amélia de Leuchtenberg, em sua residência no Palácio das Janelas Verdes, em Lisboa. Não havia desde a época da abdicação de seu pai, há 40 anos. Ela foi muito afetuosa com ele. Pedro ficou emocionado, mas sentiu por vê-la tão idosa e doente. Ela iria falecer 2 anos mais tarde. A história tem em sua memória que depois do país lusitano, Pedro partiu de trem com a sua comitiva para a Espanha, continuando a sua viagem até a França. Depois seguiu para a Inglaterra e em seguida para a Bélgica. Mais adiante chegava também à Alemanha. Daquele país, partiram então para a Itália, seguindo até o Egito. A impressão que Pedro de Alcântara teve sobre a viagem foi de alívio e liberdade. Tanto assim que insistia em ser tratado informalmente como um homem comum, um cidadão brasileiro. Isso para que não tivesse nenhum compromisso representativo com os governos dos países a qual ele visitava, para não onerar o governo com gastos de viagens. Assim, utilizava o seu próprio dinheiro, fazendo empréstimos que posteriormente pagava de seu próprio bolso. Gostava de visitar mosteiros, bibliotecas e museus, entre outras instituições culturais. Instalava-se em hotéis. Em todos os lugares que passava, encontrava-se com cientistas e outros intelectuais partilhando assuntos interessantes. A viagem foi um sucesso, retornando ao Brasil em março de 1872. De acordo com a historiografia da época do Império, 4 anos depois, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, mais comitiva de 4 pessoas, deixaram mais uma vez a princesa Isabel Cristina como regente e fizeram outra longa viagem em março de 1876. Desta vez para os Estados Unidos e depois novamente para a Europa. Conheceram diversas cidades, indo até o outro extremo do país de trem, ficando lá até julho. Estiveram também no Canadá. Depois atravessaram o oceano, indo para a Irlanda e depois para a Alemanha.
Viajaram de trem até a Áustria e, posteriormente, foram para a Dinamarca. Subindo mais para o norte, chegaram até a Suécia, depois partiram para a Finlândia. Em todos esses países, ele, Teresa Cristina e sua comitiva demoravam-se algum tempo para que ele conhecesse as instituições e conversasse com pessoas importantes. Conhecedor de muitos idiomas, não tinha dificuldade de comunicação nesses países por onde passava. Mais adiante em sua viagem, visitou São Petersburgo, na Rússia, descendo mais ao sul para Moscou. Depois, atravessando o Mar Negro, chegou à Turquia, visitando também a Grécia. Dali partiu para Israel para conhecer as cidades sagradas, indo até o Egito. Nessa área oriental, fez uma grande incursão, partindo posteriormente para a Itália, finalizando a sua viagem, foi de trem até a França e, a partir desse país, voltou para o Rio de Janeiro, no Brasil, chegando em setembro de 1877. Bem, a essa altura, é preciso se falar da abolição da escravidão. Historiadores acadêmicos descreveram que, em março de 1827, Dom Pedro I homologou uma aliança entre o Brasil e a Inglaterra que extinguia o tráfico de escravos em 3 anos. Assim, em março de 1830, esse processo passou a vigorar. Mas, na verdade, o tráfico internacional de escravos só foi abolido em definitivo no ano de 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz. Em setembro de 1871, quando a princesa Isabel estava como regente no Brasil, pela viagem de seu pai à Europa, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que foi criada com a finalidade de limitar a duração da escravidão no Brasil imperial. Assim, era afirmada a concessão da alforria às crianças nascidas de mães escravas. E em 1885 foi decretada a Lei dos Sexagenários, que tornou livre todos os escravos que chegavam aos 60 anos de idade. Percebe-se que o processo de abolição da escravidão no Brasil foi gradual. A história relata então que em 13 de maio de 1888, estando pela terceira vez a princesa Isabel como regente, isso porque o seu pai, Dom Pedro II, encontrava-se na Europa em tratamento de saúde, foi aprovada a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil, depois de ter passado pela Câmara dos Deputados e do Senado Imperial. Com isso, o projeto de lei foi levado à sanção da princesa imperial do Brasil, Isabel Cristina de Bragança, que assinaria a lei que aboliu a escravatura no Brasil. Analistas da história contemporânea perceberam que, terminada a guerra entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, Dom Pedro II naturalmente estava exausto. Isso porque participou de perto do conflito, ainda tendo que resolver os problemas internos do país. A viagem à Europa em 1871 seria para ele como férias merecidas, que duraram aproximadamente 10 meses. Posteriormente, como visto, ele fez outra viagem que começou nos Estados Unidos e terminou na Europa. Esta foi uma excursão de mais ou menos 1 ano e 7 meses. Na verdade, nas 2 peregrinações, ele queria ser tratado como um homem comum, talvez cansado dos mais de 35 anos dedicados ao Império até aquele momento. Vejam que os governantes atuais não passam mais do que 8 anos no governo e se aposentam. Nessa análise, há uma percepção de que a economia do Brasil, já por essa época, apresentava relativa prosperidade e estabilidade. Evidentemente, desde o início, Dom Pedro II era visto como o provedor de uma fonte de autoridade útil e essencial tanto para o governo quanto para a sobrevivência nacional, e certamente a habilidade natural do imperador e a sua capacidade e experiência para governar ocasionaram uma maior condescendência na medida em que o tempo passava, e isso foi muito importante para que o seu governo prosperasse. Com toda certeza, a falta de um herdeiro homem foi desestimulando a longo prazo a continuidade da monarquia brasileira. Pedro não tinha preparado a sua filha Isabel Cristina para ser herdeira do trono.
E ela não se importava com nenhuma dessas questões e não se imaginava assumindo a posição de monarca. Com certeza, a perda de seus filhos homens mostrava que o destino indicava outro caminho a seguir. Segundo esses analistas, Dom Pedro II entrava na década de 1880 cansado, não se importando tanto com o trono, e a sua filha herdeira, sem o desejo de assumir a coroa, estava satisfeita com a vida que levava, dedicada à família, à religião, obras de caridade, entre outros atributos. Cartas escritas por Dom Pedro II revelaram um sentimento de envelhecimento, cansaço, mostrando cada vez mais um alienamento a eventos atuais e uma perspectiva pessimista de tudo que o cercava. Na verdade, já apresentava sinais de sua doença, neuropatia diabética, que era uma lesão dos nervos ocasionada pela glicemia elevada, constante, e possivelmente essa seja a causa desse comportamento. Segundo historiadores, a saúde de Dom Pedro II tinha piorado consideravelmente em 1887. Ataques de febre aconteciam frequentemente. Os médicos que cuidavam dele sugeriram um tratamento médico na Europa. Assim, em junho, viajou para Portugal, depois para Paris, junto com a esposa Teresa Cristina e seu neto mais velho, deixando a sua filha Isabel Cristina como regente. Foi examinado por médicos franceses. Depois foi para a Itália. Em Milão, teve uma piora em sua saúde, passando 2 semanas entre a vida e a morte. Sendo tratado, melhorou a saúde. Em maio, recebeu a notícia de que a escravidão tinha sido abolida no Brasil. Em agosto de 1888, ele e a sua esposa retornaram de viagem, desembarcando no Rio de Janeiro. Foi muito bem recebido pelo povo de maneira geral. Um entusiasmo jamais visto em todos os lugares, como provas de afeição, desde a capital como também nas províncias. Nesse contexto, a monarquia aparentava um grande apoio da população. Dom Pedro II aparentava estar no ápice de sua popularidade. Analistas da história contemporânea relataram que por esse período, já nos anos finais do Império, o Brasil usufruía de muito prestígio no exterior. Isso porque tinha se tornado uma potência emergente. Na verdade, como houve um trabalho de desmobilização gradual da escravidão, as previsões de que haveria transtornos na economia provocados pela mão de obra causadas pela abolição da escravatura não se realizaram. Por outro lado, a colheita do café do ano de 1888 foi esplendorosa. Contudo, o fim da escravidão incomodou muitos os grandes fazendeiros que, detentores de grande poder político, se colocaram a favor do republicanismo. Cronistas da matéria histórica avalizaram que o fortalecimento dos republicanos acabou desencadeando uma pressão maior para os oficiais civis na derrubada da monarquia. Assim, em 15 de novembro de 1889, o movimento contrário à monarquia realizou um golpe de Estado instituindo a República. Segundo historiadores, durante o processo da queda da monarquia, Dom Pedro II encontrava-se no Palácio Imperial de Petrópolis, não demonstrando grande emoção, como se já esperasse que isso ocorresse. Teria comentado: "Se é assim, será a minha aposentadoria. Trabalhei demais e estou cansado. Agora vou descansar." Indubitavelmente, por essa época, contava-se 49 anos de governo, e ele, com quase 64 anos de idade, já com os cabelos brancos, doente e muito cansado. Especialistas da história da época descreveram que Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Isabel Cristina e sua família tiveram que deixar o Brasil 2 dias depois da proclamação da República. Ainda houve resistência relevante da monarquia após a queda do Império. No entanto, os republicanos acabavam sempre reprimindo. A ex-imperatriz Teresa Cristina foi a que sentiu mais ter que deixar o Brasil, tanto emocionalmente quanto fisicamente.
Quando eles chegaram a Portugal, no início de dezembro, ela já se encontrava enferma. Seu estado era de desgosto e no final do mesmo mês veio a falecer. Segundo a história, Pedro, Isabel e a família foram para a França. O ex-imperador estabeleceu-se em Paris. Os 2 anos restantes de sua vida foram de solidão e de melancolia. Acabou vivendo em hotéis modestos. Em um longo passeio pelos arredores da cidade, com a temperatura muito baixa, estando a carruagem aberta, Pedro acabou se resfriando. A doença evoluiu, morrendo alguns dias depois de pneumonia, em 5 de dezembro de 1891, com 66 anos de idade. Suas últimas palavras foram: Deus me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. No quarto, foi encontrado um pacote lacrado que continha uma mensagem escrita pelo antigo imperador. É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. O conteúdo tinha terra de muitas províncias brasileiras, e assim foi feito. Escritores da história daquele tempo relataram que a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, em conformidade com a maneira simples de seu pai, desejava realizar uma cerimônia discreta e íntima, mas acabou aceitando o pedido do governo francês, quando era presidente Sadi Carnot, para que fosse realizado um funeral de Estado. Embora a França, nessa época, já ser uma república, havia uma grande consideração pelo imperador do Brasil, porque ele fora o primeiro chefe de Estado a prestigiar a França com a sua visita ao país, depois do Tratado de Frankfurt, em 1871, que deu fim à Guerra Franco-Prussiana. Esclareceram os escritores da história da época que, em 8 de dezembro do mesmo ano, o caixão com o corpo de Dom Pedro II saiu do Hotel Bedford, em Paris, onde ele residia, com destino à igreja de La Madeleine, situada na Praça da Concórdia, na mesma cidade. O governo francês prestou grandiosas honras ao ex-imperador do Brasil e à família real. 8 militares franceses encarregaram-se do transporte do caixão coberto com a bandeira imperial brasileira, sendo acompanhados por uma grande multidão. Disseram ainda que depois o caixão foi conduzido em cortejo até a estação de Paris, partindo para Portugal. Chegando a Lisboa, o corpo de Dom Pedro II foi levado até a igreja São Vicente de Fora. Foi colocado no panteão dos Bragança, ao lado dos túmulos de sua madrasta, Amélia de Luxemburgo, e de sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, 4 dias depois de sair de Paris. Segundo cronistas da história da época, no Rio de Janeiro, alguns dias depois de ter sido noticiada a morte do imperador, jornais e as casas de comércio hastearam a bandeira do Brasil a meio pau. Essa ação provocou alguns conflitos com a polícia e o novo governo republicano instituído. Isso porque eles queriam a retirada das bandeiras daquela posição. Na verdade, ficaram temerosos da grande repercussão que estava ocorrendo com a morte de Dom Pedro II. Assim, não queriam que houvesse nenhuma manifestação oficial. Apesar disso, o povo brasileiro não foi insensível à morte do imperador brasileiro. A repercussão foi de grande teor. Houve por todo o país demonstrações de condolência. Historiadores comentaram em seus escritos que, passado esse movimento pela consternação do povo em relação à morte do imperador, surpreendentemente, dentre os republicanos, ocorreu um forte sentimento de culpa, onde passaram a fazer elogios a Dom Pedro II, colocando como modelo dos ideais republicanos e da era imperial a ser seguidos como exemplo pela recente república e, na verdade, mesmo aqueles que, embora não fossem simpatizantes da restauração da monarquia, reconheciam os méritos e as realizações do seu antigo governante. Com o passar dos anos, analistas da história contemporânea relataram que, em 1920, o presidente da República do Brasil, Epitácio Pessoa,
revogou o decreto republicano que banira a família imperial do Brasil. Assim, os restos mortais de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina foram trazidos em janeiro de 1921 do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Portugal, para a Catedral Metropolitana do Carmo, no Rio de Janeiro, e em 1925 eles foram transladados para a Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. E, finalmente, em 1939, Getúlio Vargas, na época presidente do Brasil, junto com outras autoridades, inauguraram um mausoléu imperial dentro da catedral, local onde foram transferidas definitivamente as urnas funerárias do imperador e da imperatriz. A princesa Isabel morreu em 1921 com 75 anos de idade na Normandia, na França, sendo sepultada inicialmente na tumba de Maison d'Orléans, na Capela Real de Dreux, próximo a Paris. Em 1953, o governo brasileiro, com o consentimento da família real, fez a transferência dos esquifes da princesa Isabel e de seu marido para a Catedral Metropolitana do Carmo, no Rio de Janeiro. E em 13 de maio de 1971, foi feita a trasladação dos restos mortais do casal imperial para o mausoléu imperial da Catedral de Petrópolis, e com isso, os despojos de toda a família real ficaram no mesmo local. Para a maioria dos historiadores, Dom Pedro II deu mostras de que a sua popularidade entre os cidadãos nunca desapareceu. O apoio que eles deram foi sempre evidente, mesmo na ocasião de seu afastamento e até durante o seu exílio. O imperador do Brasil foi visto como herói, um modelo de cidadão, um governante sábio, benevolente, austero e honesto. Um monarca que tinha muito carinho pelas pessoas e que promovia o bem-estar nacional. O cientista político e historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, em seus escritos, mencionou que a nação estava consolidada na época que Pedro foi deposto. O comércio de escravos tinha sido abolido e as fundações do sistema representativo tinham sido estabelecidas devido às eleições ininterruptas e à ampla liberdade de imprensa. Murilo de Carvalho comentou também que, pela longevidade de seu governo e as transformações que ocorreram ao longo do seu curso, nenhum outro chefe de Estado marcou tão profundamente a história da nação. Segundo analistas da história daquele tempo, além da prosperidade que Dom Pedro II deixou ao Brasil, houve também a construção de um legado de valores políticos e pessoais que promoveram reformas e realizações que se tornaram enraizadas à consciência nacional, que acabaram por se acomodar e serem adotadas pelos futuros regimes da República. Tais restaurações e concretizações elaboraram a base dos ideais democráticos brasileiros. Evidentemente, segundo os analistas, o reinado de Dom Pedro II foi inusitadamente construtivo e progressista. Por isso, ele foi considerado por muitos estudiosos e acadêmicos como o maior brasileiro da história do país. Bem, se achar o assunto interessante, faça um comentário, deem a sua opinião a respeito. No final, inscrevam-se no canal, com isso terão acesso a outros vídeos. Olha, é muito importante também que compartilhem com outras pessoas. Muita paz!